Beleza, pessoal? Então vamos mais uma apresentação aqui de geometria analítica, falando sobre o capítulo 9, psicloide, né? Nosso conteúdo agora. Então, minha tarefa é determinar as equações paramétricas da epsicloide. Então, seja gama e C círculos de raio R' e R', respectivamente, que se toquem apenas um ponto P. E os pontos de C, diferente desse ponto P, estão no exterior de gama. Então, aqui eu tenho minha circunferência gama, que é essa maior aqui, e aqui minha circunferência C, que é essa menor. E esse ponto aqui de interseção é o ponto P. Todos os pontos de C, diferentes desse ponto P, estão no exterior de gama. Então, a gente denomina epicicloide, o nome é difícil mesmo. Você determina a epicicloide, o lugar geométrico descrito por esse ponto P, quando C rola sobre gama no sentido positivo, sem deslizar. Então, para a gente obter as equações paramétricas da epicicloide, suponhamos que gama tem centro na origem, então o centro de gama O é 0 e 0. O centro dessa circunferência C, que é o O1, vai ser R' mais R'zinho, o centro dela vai estar aqui, que eu já tenho um deslocamento daqui desse P1 até P, que P1 seria como a posição inicial de P. Então, a gente está supondo que C está na origem aqui, O1, que é o raio da maior, mais o raio da menor, e ordenada 0. E P1 é a posição inicial do ponto P, que é determinado pela abscissa aqui R e pela ordenada 0. Então, a nossa tarefa aqui é parametrizar esse ponto P, achar essas equações na forma paramétrica, né? Então, considere o ponto P igual a xy da epicicloide, obtido quando essa circunferência C rola um ângulo de medida θ sobre gama. A, o ponto de contato entre os círculos, e O1, o centro de C. Então, note que quando C rola sobre gama, quando C rola sobre, a gente pode ver aqui, quando C rola sobre gama, o centro O1 de C, esse centro O1 de C, ele descreve um círculo centrado em O, ele descreve um círculo centrado em O e de raio R' mais R'zinho. Então, aqui dessa figura a gente pode obter algumas informações. A gente tem aqui a distância de O até O1, que é igual a OA mais AO1, é o raio de gama, mais R'zinho, que é o raio de C. Então, a gente já tem essa informação, que a distância entre os dois centros é R' mais R'zinho. Então, por Pitágoras, a gente pegar aqui esse triângulo aqui, triângulo retângulo aqui, que eu vou chamar em H. Se a gente pegar esse triângulo aqui, a gente pode encontrar as coordenadas de O1 no sistema OXY. Então, aqui eu vou chamar de, esse seria a ordenada Y0. E aqui eu tenho a abscissa x0. Bom, se aqui é o ângulo θ, aqui seria o oposto, e eu tenho a hipotenusa. E aqui adjacente por hipotenusa. Então, adjacente por hipotenusa, a gente teria o cosseno, né? Então, o cosseno de θ é igual a x0 pela hipotenusa. Então, x0 é igual ao cosseno de θ vezes R' mais R'zinho.
Então, eu encontro aqui o x0 como r mais r vezes cosseno de θ. E aqui a minha ordenada, y0, cateto oposto por hipotenusa. Então, y0 nada mais é que r mais r vezes o seno de θ. Então, eu acho aqui as coordenadas de OI no sistema OXY. Então, seja o sistema O1, x', y' obtido por uma rotação positiva do ângulo θ, seguida de uma translação dos eixos, ou seja, essa translação leva o ponto O, que está aqui nessa origem, no ponto O1, tá certo? E o ponto O1, eu já determinei aqui, é x0 e y0, onde as coordenadas desse ponto já foram dadas aqui. x0 é r mais r vezes cosseno de θ, y0 é r mais r vezes seno de θ. Então, a gente fez a rotação e a translação, e aí vamos para o próximo passo. Então, se t é a medida do ângulo, eu tenho aqui a medida desse ângulo t, que é a semirreta O1, O, essa semirreta O1, O, faz com a semirreta O1P. Semirreta O1, O faz com a semirreta O1P. Então, eu tenho esse ângulo T aqui, no sentido positivo. Então, é nesse sentido aqui. Então, O1O com O1P no sentido positivo. Então, esse ângulo aqui, π mais t, ou seja, 180 mais t, é o ângulo que o semi-eixo O1x positivo faz com a semirreta O1P, no sentido positivo. E aí, como no item anterior, se você lembrar um pouco de simetria, que daria mais ou menos um ângulo no terceiro quadrante, reduzindo para o primeiro e aplicando Pitágoras, a gente teria as coordenadas y1 e x1, de forma análoga que a gente fez para x0 e y0, a gente vai encontrar r cosseno de π mais t, que é igual a r que multiplica o cosseno, r que multiplica menos o cosseno de t, que é igual a menos r vezes cosseno de t, e y' é igual a r vezes seno de π mais t, que é r que multiplica menos o seno de t, que é igual a menos r vezes seno de t, que são as coordenadas de P no sistema O1, x', y', ou seja, no nosso sistema que foi rotacionado por um ângulo θ e transladado. Então, de posse dessas informações, a gente tem que x' e y', a gente acabou de determinar, as coordenadas de P no sistema O1, x', y', e O1, que é x0 e y0, são as coordenadas de O1 no sistema OX, y. Então, utilizando as equações de mudança de coordenadas que foram vistas no último capítulo, no capítulo 8, mais precisamente na página 174, essas equações são dadas por x igual a x', que multiplica cosseno de θ, menos y' seno de θ mais x0, e y, que é igual a x' seno de θ mais y' cosseno de θ mais y0. Então, a gente tem x', a gente tem y', a gente tem x0 e y0. Vamos substituir. Então, a gente vai ter x igual x' é menos r cosseno de t vezes cosseno de θ, menos y', menos r seno de t vezes seno de θ, mais o x0, que é r mais r cosseno de θ.
O y quem é? É o x', que é menos r cosseno de t vezes o seno de θ, mais o y', que é menos r seno de t, cosseno de θ, mais o y0, que é r mais r vezes seno de θ. Estou fazendo o jogo de sinais aqui, menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, a gente pode botar aqui menos r em evidência. A gente vai ter cosseno de t, cosseno de θ, menos seno de t, seno de θ, mais r cosseno de θ. Embaixo, colocando menos r em evidência, a gente vai ter y igual a menos r cosseno de t, seno de t, mais seno de t, cosseno de θ, mais r seno de t. Bom, isso aqui, a gente já sabe o que é isso, e sabe o que é isso. Então, em cima aqui nós temos a soma do cosseno de dois arcos, né? Então, eu vou ter aqui menos r cosseno de θ mais t. E embaixo a gente tem o seno da soma de dois arcos, seno de A mais seno de B, mais seno de B cosseno de A. Então, joguei isso para frente, vou ter r mais r cosseno de θ, menos r cosseno de θ mais t, e embaixo r mais r seno de θ, menos r, que multiplica seno de θ mais t. Então, chamei isso de asterisco, certo? Essa é a nossa primeira manipulação, a gente vai precisar utilizar isso aqui mais na frente. Então, ainda na figura, veja que o arco AP, esse arco AP, veja que esse arco AP, ele é idêntico a esse arco P1A1. Eles têm, observe o comprimento desses dois arcos, são iguais, porque você lembra que o C, ele rola sobre gama, sem deslizar. Então, com a medida do primeiro arco AP, eu tenho o raio que é R, vezes o ângulo aqui que é T. Então, eu vou ter RT é igual, e o arco AP1 é θ vezes R. R vezes θ. Então, daqui eu posso jogar esse R, vem para cá dividindo. Então, T é igual a R que multiplica θ sobre R. Então, eu chamei isso de dois asteriscos. Então, de asterisco e dois asteriscos, nós conseguimos obter as equações paramétricas da epsicloide em função apenas do parâmetro θ. Então, lá de asterisco a gente tem que x é igual a R mais R cosseno de θ, menos R que multiplica cosseno de θ mais t. E y é igual a R mais R que multiplica seno de θ, menos R que multiplica seno de θ mais t. Então, substituindo 2 aqui no t, a gente vai ter que x e y serão iguais a R mais R cosseno de θ, menos R cosseno de θ, mais R que multiplica θ sobre R, substituindo em ambos aqui os parâmetros. E, por fim, eu poderia colocar o θ em evidência. Poderia primeiro multiplicar aqui R vezes θ, que daria Rθ sobre R mais Rθ, Rθ sobre R. E colocando θ em evidência, eu vou ter R mais R sobre R, que multiplica θ, parâmetro x, o parâmetro y. Essas são as equações paramétricas da epsicloide em função apenas do parâmetro θ. Então, a gente vai ver aqui agora no GeoGebra como é que seria a epsicloide. Então, está aqui como a gente definiu. Então, eu tenho aqui a minha gama, circunferência gama e minha circunferência Czão. Aqui é o meu ponto C, que é o único ponto de encontro das duas, né? Então, note que, a partir do momento que eu deslizo aqui o meu parâmetro P,
a circunferência menor vai girando em torno da maior. Então, posso apertar aqui, ela vai continuar girando. Poderia mudar aqui o raio, ó, formando uma nova figura, o raio da maior. Posso mudar o raio aqui da menor, também vai formar uma nova figura. Deixa eu diminuir aqui. Vamos deixar aqui, vamos dar o play aqui. Vai deslizando, eles vão formando várias figuras da nossa epicicloide. Então, visto isso, vamos ver aqui mais alguns detalhes sobre a nossa epicicloide. É importante definir, vou deixar um raio maior ou igual a 9 e vou deixar o raio menor igual a 3. Note que ele está na razão aqui de 3 unidades, né? Então, vou voltar aqui para o meu centro. Então, note que quando o círculo C, ele percorre um arco do círculo gama, de comprimento igual a 2πr, o ponto C, no caso aqui, o ponto P, como eu utilizei lá no slide, volta a tocar a gama. Portanto, se a razão de R para R, ou seja, do raio da circunferência maior por raio da circunferência menor, é igual a N, com esse N natural, o ponto C, aqui no caso, vai tocar gama N vezes, até ele coincidir com a sua posição inicial na última vez, né? Na enésima vez, certo? Então, por exemplo, aqui, o raio da maior foi 9, o raio da menor foi 3, 9 dividido para 3 dá 3, ele vai tocar aqui 3 vezes até coincidir com a posição inicial na enésima vez. Se eu mudasse aqui para 12, vou mudar aqui para 12. Tocar 4 vezes, né? Bom, e ainda para concluir, quando o raio da maior for igual, deixa eu tentar aqui, 7 e 7. Quando os raios forem iguais, a gente tem aqui um caso especial que a gente chama de cardioide, que a gente vai ver daqui a pouco, que é uma epicicloide com o raio da maior igual ao raio da menor. Vamos dar uma olhada aqui. Então, a cardioide é uma epicicloide com R igual a R, se somente se θ igual a T. Então, as equações paramétricas da cardioide C são, tirando das equações paramétricas da minha epicicloide. Então, se R é igual a R, então a gente vai ter que 2R cosseno de θ menos R cosseno de 2θ, e aqui embaixo y igual a 2R seno de θ menos R seno de 2θ, como a gente pode conferir aqui, tá certo? Então essa é a parametrização da nossa epicicloide, e bacana, viu? Os desenhos, e vou ficando por aqui. Valeu, galera, até a próxima.